Olá, meus companheiros, meus amigos de jornada dos 42 dias em que estamos seguindo em frente no livro Uma Vida com Propósitos. Hoje já vamos para o dia número 24. Mas voltando um pouquinho no dia de ontem, lembre-se, nunca é tarde demais para começar a crescer. Por isso nós somos uma ebulição, né? Nós somos pessoas sempre dispostos a crescer. Cristão vai parar de crescer o dia que ele for chamado para a eternidade pelo papai. A pergunta que tínhamos que meditar é: em que área preciso parar de pensar do meu jeito e começar a pensar do jeito de Deus? Você teve tempo para meditar disso? Em que área você precisa parar de pensar do seu jeito e começar a pensar de acordo com a palavra de Deus? O capítulo de hoje, Transformando pela Verdade, dia 24, vai ser precedido agora por uma oração. Pai querido, em nome de Jesus, eu oro para que todos aqueles que estão aqui, acompanhando esse tempo, sejam edificados pela Tua palavra, tomados pelo Teu Espírito e cheios da Tua glória. Em nome de Jesus, amém. Transformado pela Verdade é o nome do capítulo do dia 24. Mateus 4,4 cita: as pessoas precisam mais que de pão para a sua vida. Elas precisam se alimentar de cada palavra proveniente de Deus. Agora me entrego a Deus, ao nosso Deus maravilhoso, cuja palavra poderá moldar vocês para que sejam o que Ele quer e conceder a vocês tudo de que precisam nesta comunidade de santos amigos. Atos 20:32. O autor começa esse capítulo 24 com a frase: a verdade nos transforma. A verdade nos transforma. O crescimento espiritual é o processo pelo qual substituímos as mentiras pelas verdades. Uau! O crescimento espiritual é o processo pelo qual substituímos as mentiras pelas verdades. Jesus orou: santificai-os na verdade. A tua palavra é a verdade, lá em João 17:17. Santificação exige revelação. O Espírito de Deus usa a palavra de Deus para nos tornar semelhantes ao Filho de Deus. Para tornar-nos semelhantes a Jesus, devemos preencher nossa vida com a palavra de Deus. A Bíblia diz, em 2 Timóteo 3,17, por meio da palavra, somos unidos e moldados para as tarefas que Deus deseja nos incumbir. A palavra de Deus é diferente de qualquer outra. Como está em Atos 7,38, ela é viva. Jesus disse: as palavras que eu disse são espírito e vida. João 6,63. As palavras que eu disse são espírito e vida. Quando o Senhor fala, as coisas mudam. Tudo a seu redor, toda a criação, existe porque Deus disse. Foi pelas palavras dele que tudo veio a existir. Sem elas, você nem estaria vivo. Tiago 1,18 observa: Deus decidiu nos dar vida pela palavra da verdade. Por isso, somos a mais importante de todas as coisas que ele criou. A Bíblia é muito mais que um manual de doutrinas. A palavra de Deus gera vida. A palavra de Deus produz a fé, promove mudanças. A palavra de Deus afugenta o diabo, realiza milagres, cura feridas, edifica o caráter. A palavra de Deus transforma as circunstâncias, transmite alegria, supera a adversidade, derrota a tentação, inspira a esperança. A palavra de Deus libera poder, a palavra de Deus esclarece a mente, cria coisas, e a palavra de Deus, por fim, nos garante o futuro eterno. Ou seja, há força enorme na palavra de Deus. Continua o autor: não podemos viver sem a palavra de Deus, cujo valor nunca deve ser subestimado. Você deve considerá-la tão essencial à sua vida quanto o alimento. Jó disse em 23:12: dei mais valor às palavras da sua boca do que ao meu pão de cada dia. A palavra de Deus é o alimento espiritual do qual você deve se alimentar para cumprir seu propósito. A Bíblia é chamada mel, pão, alimento sólido e leite, lá no Salmo 119.
Essa refeição completa é o menu do Espírito Santo para o fortalecimento e para o crescimento espirituais. Pedro aconselha em 1 Pedro 2,2: desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Subtítulo: permanecendo na palavra de Deus. Existem mais Bíblias impressas hoje em dia do que jamais houve no passado, mas de nada vale uma Bíblia na estante. Milhões de fiéis são assolados pela anorexia espiritual, morrendo de fome com a alma subnutrida. Para se tornar um saudável discípulo de Jesus, alimentar-se da palavra de Deus deve ser sua prioridade máxima. Jesus chama a isso permanecer. Ele disse, lá em João 8,31, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Na vida cotidiana, permanecer na palavra de Deus inclui 3 atitudes. Qual é a primeira atitude? Devo aceitar sua autoridade. Então, a primeira atitude é aceitar a autoridade de Deus. A Bíblia deve se tornar o critério definitivo para a minha vida, a bússola na qual eu confio para saber a direção, o conselho a que dou ouvidos a fim de tomar decisões sábias e o parâmetro que eu utilizo para avaliar todas as coisas. A Bíblia deve sempre ter a primeira e a última palavra em minha vida. Muitos de nossos problemas ocorrem porque baseamos nossas escolhas em critérios duvidosos. Cultura. Todos estão fazendo isso. Ou então em tradição. Sempre fizemos isso. Ou na própria razão. Isso parece lógico. Ou então na emoção. Para mim é a coisa certa. Todos esses critérios, como a cultura, tradição, razão, emoção, foram corrompidos pela entrada do pecado no mundo. O que precisamos é de um critério perfeito, que jamais nos aponte a direção errada. Somente a palavra de Deus tem esse critério perfeito, supra essa necessidade. Salomão lembra em Provérbios 35, cada palavra de Deus é comprovadamente pura. E Paulo explica que tudo nas Escrituras é palavra de Deus, tudo nela é útil para ensinar e ajudar as pessoas e para corrigi-las e para mostrar-lhes como viver. 2 Timóteo 3,16. Nos primeiros anos do seu ministério, Billy Graham atravessou um período em que lutava com suas dúvidas sobre a veracidade e a autoridade da Bíblia. Numa noite enluarada, ele caiu de joelhos e disse a Deus que, apesar das passagens confusas que não compreendia, daquele momento em diante depositaria confiança total na Bíblia, como a única autoridade para sua vida e seu ministério. Daquele dia em diante, a vida de Billy Graham foi abençoada com extraordinário poder e eficácia. A decisão mais importante que você pode tomar hoje é estabelecer o que exercerá a autoridade máxima sobre sua vida. Decida que, independente de cultura, independente de tradição, de razão ou emoção, você escolhe a Bíblia como autoridade definitiva para a sua vida. Estabeleça que antes de tomar qualquer decisão, você perguntará: o que a Bíblia diz a respeito? Determine que, quando Deus lhe mandar fazer alguma coisa, você confiará em sua palavra e seguirá em frente, quer a ordem faça sentido para você, quer não, independentemente de sua vontade. Adote a declaração de Paulo como sua afirmação pessoal de fé, que está lá em Atos 24:14. Creio em tudo o que concorda com a lei e no que está escrito nos profetas. Muito bem, a segunda atitude, a primeira delas é confiar totalmente na palavra. A segunda atitude, devo assimilar sua verdade. Não basta acreditar na Bíblia,
Devemos impregnar nossa mente de seus pensamentos, de forma que o Espírito Santo possa nos transformar com a verdade. Existem 5 maneiras de fazer isso: receber, ler, pesquisar, memorizar, refletir sobre ela. Vou repetir: receber, ler, pesquisar, memorizar e refletir sobre ela. A primeira maneira, você recebe a palavra de Deus quando a ouve e a aceita sem reservas. A parábola do semeador ilustra como nossa receptividade determina se a palavra de Deus irá ou não criar raízes em nossa vida e dar frutos. Jesus identifica 3 atitudes de rejeição: mente fechada, para aquele que está à beira do caminho, onde a semente caiu à beira do caminho; mente superficial, solo pedregoso; e mente distraída, entre os espinhos. Em seguida adverte: considerem atentamente como vocês estão ouvindo. Está lá em Lucas 8:18, né? Toda vez que sentir que não está aprendendo nada com o sermão ou com seu professor de Bíblia, você deve examinar sua atitude, especialmente em relação ao orgulho. Deus pode falar até mesmo por meio do professor mais enfadonho, se você for humilde e receptivo. Tiago aconselha, lá em Tiago 1:2, num espírito humilde, gentil, modesto, receba de bom grado a palavra que, implantada e arraigada no coração, tem o poder de salvar a sua alma. A segunda maneira de assimilar a verdade. Por mais de 2000 anos na história da igreja, somente o líder da comunidade eclesiástica podia ler a Bíblia pessoalmente, mas agora milhões de pessoas têm acesso a ela. Apesar disso, muitos fiéis são mais dedicados à leitura do jornal diário que à leitura da Bíblia. Não é de admirar que não cresçamos. Não se pode assistir à televisão durante 3 horas e esperar crescimento lendo a Bíblia apenas 3 minutos. Muitos dos que afirmam crer na Bíblia de capa a capa jamais a leram de uma capa a outra. Mas se você separar 15 minutos do seu dia para ler a Bíblia, em um ano terá lido toda ela. Se você eliminar algum programa de televisão de 30 minutos todos os dias e substituí-lo pela leitura bíblica, completará 2 leituras das Escrituras no período de um ano. A leitura diária da Bíblia o manterá ao alcance da voz de Deus. Vou repetir: a leitura diária da Bíblia o manterá ao alcance da voz de Deus. Por isso, Deus orientou os reis de Israel a sempre manterem por perto uma cópia da lei. Está lá em Deuteronômio 17:19. Ele deverá guardá-la consigo todo o tempo e lê-la todos os dias de sua vida. Mas não se limite a mantê-la perto de você. Leia-a regularmente. Uma ferramenta simples, mas de grande auxílio, é um plano de leitura diária da Bíblia. Evitará que você fique saltando de uma parte a outra arbitrariamente, negligenciando outras partes. A terceira maneira de transformar a sua vida na verdade ao ler a Bíblia é pesquisar ou estudar a Bíblia, que é outra forma prática de permanecer na palavra de Deus. A diferença entre ler e estudar a Bíblia implica 2 atividades adicionais: fazer perguntas sobre o texto e anotar suas impressões. Você não terá estudado realmente a Bíblia se não anotar seus pensamentos no papel ou no computador. O espaço não me permite explicar os diferentes métodos de estudo bíblico, mas existem diversos livros que podem ser de grande utilidade nessa tarefa, incluindo um de minha autoria publicado há algum tempo. O segredo de um bom estudo bíblico consiste simplesmente em aprender a fazer as perguntas certas. Métodos diferentes usam perguntas diferentes. Você descobrirá muito mais se parar e fizer perguntas simples como: quem? O que? Quando? Onde? Por quê? Como?
A Bíblia diz em Tiago 1,25: verdadeiramente as pessoas felizes são as que cuidadosamente estudam a perfeita lei de Deus, a qual as torna livres e continuam a estudá-la. Elas não esquecem o que ouviram, antes obedecem ao ensinamento de Deus. Todos os que fazem isso são felizes. A quarta maneira de enfrentar a Bíblia é memorizar a palavra de Deus. A sua capacidade de memorizar é uma dádiva concedida por Deus. Você pode achar que Deus que tem memória fraca, mas a verdade é que memorizou milhões de ideias, verdades, fatos e imagens. O comum é que você se lembre do que é importante para você. Se a palavra de Deus é importante, você usará seu tempo para memorizá-la. Existem enormes benefícios na memorização de versículos bíblicos. Lá em Jeremias 15:16 diz: eles ajudam a resistir à tentação, tomar decisões sábias, reduzir o estresse, ganhar confiança, dar bons conselhos e compartilhar sua fé com outros. A memória é como um músculo. Quanto mais você a exercita, mais forte ela se torna, e memorizar as Escrituras ficará cada vez mais fácil. Comece selecionando alguns dos versículos bíblicos transcritos neste livro que falaram a seu coração, escrevendo-os em um pequeno cartão que possa levar sempre com você. Releia o trecho em voz alta durante o dia diversas vezes. Você pode memorizar as Escrituras em qualquer lugar, enquanto estiver trabalhando, fazendo exercícios físicos, dirigindo, esperando algo ou na hora de dormir. Os 3 elementos essenciais para a memorização da Escritura são repassar, repassar e repassar. A Bíblia diz em Colossenses 3,16: lembre-se do que Cristo ensinou e que as suas palavras enriqueçam a vida de vocês e os tornem sábios. A quinta modo de ler a Bíblia e aprender com ela é refletir sobre a palavra de Deus. O que a Bíblia chama de meditação, para muitos, a ideia de meditar evoca imagens de alguém provocando um estado de consciência neutra, deixando a mente fluir. Isso é exatamente o oposto da meditação bíblica. Meditação é pensamento concentrado. É necessário esforço verdadeiro. Você escolhe um versículo e pondera longamente a respeito daquele versículo. Como dito no capítulo 11, se você sabe se preocupar, já sabe meditar. Preocupação é o pensamento concentrado em algo negativo. A meditação tem a mesma característica, mas está voltada para a palavra de Deus, não para um problema. Não há outro hábito tão eficaz para a transformação da sua vida e para torná-lo mais semelhante a Jesus Cristo que a reflexão diária sobre as Escrituras. À medida que utilizamos nosso tempo para contemplar a verdade de Deus, espelhando-nos realmente no exemplo de Cristo, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior. 2 Coríntios 3:18. Se você pesquisar todas as vezes que Deus fala em meditação na Bíblia, ficará maravilhado com os benefícios que Ele prometeu aos que dedicam algum tempo para refletir na palavra de Deus. Um dos motivos pelos quais Deus chamou Davi homem segundo o seu coração, em Atos 3:22, é que Davi tinha prazer em meditar na palavra de Deus. Ele disse: como amo os teus ensinamentos, medito neles dia inteiro. Refletir seriamente na verdade de Deus é a chave para obter resposta às orações e o segredo para uma vida bem-sucedida, como está lá em Josué 1:8. Vamos para a terceira atitude. Nós vimos a primeira atitude devo aceitar a sua autoridade, a autoridade da Bíblia. A segunda atitude
devo assimilar a sua verdade, e foi subdividida em 5 aspectos para nós chegarmos na meditação da palavra. A terceira atitude devo pôr em prática os princípios das Escrituras. Podemos receber, ler, pesquisar, memorizar, refletir a palavra de Deus, mas tudo será inútil se falharmos em pô-la em prática. Devemos nos tornar praticantes da palavra, como diz Tiago 1:22. Esse é o passo mais difícil, porque Satanás e seus demônios lutam contra ele com muita intensidade. Ele não se importa se você frequenta ou não estudos bíblicos, mas sim que não pratique nada do que aprendeu. Enganamos a nós mesmos quando presumimos que assimilamos a verdade apenas por tê-la ouvido, lido ou a estudado. O fato é que, ocupado em frequentar aulas, seminários e conferências bíblicas, você pode não ter tempo de pôr em prática tudo aquilo que aprendeu na palavra. Ou seja, esquece-se do que aprendeu enquanto se prepara para o estudo seguinte. Sem a prática, o estudo bíblico é inútil. Vou repetir. Sem a prática, o estudo bíblico é inútil. Jesus disse em Mateus 7:24, portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Jesus também destacou que as bênçãos de Deus provêm da obediência à verdade, mas não apenas por conhecê-la. Ele disse lá em João 13:17, agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Outra razão que nos faz evitar a aplicação pessoal da palavra de Deus é a possibilidade de que isso seja difícil, até mesmo doloroso. A verdade vai libertá-lo, mas no começo poderá fazê-lo sentir-se miserável. A palavra de Deus expõe nossas motivações, aponta nossas faltas, repreende nosso pecado e espera que nos transformemos. Vou repetir. A palavra de Deus expõe nossas motivações, aponta nossas faltas, repreende nosso pecado e espera que nos transformemos. Faz parte da natureza humana resistir a mudanças. Por isso, a prática da palavra de Deus é uma tarefa extremamente difícil. Essa é a razão de ser tão importante discutirmos com outras pessoas como aplicar seus ensinos à própria vida. Não há como enfatizar suficientemente o valor de fazer parte de um grupo de estudo bíblico. Sempre aprendemos com a verdade compartilhada pelos outros e jamais aprenderíamos por conta própria. Outras pessoas vão ajudá-lo a discernir coisas que você teria deixado passar e vão ajudá-lo a praticar a verdade de Deus. A melhor maneira de se tornar um praticante da palavra é colocando no papel uma atitude resultante da leitura, do estudo ou da reflexão sobre a palavra de Deus. Desenvolva o hábito de anotar de forma precisa o que você pretende fazer. Repito, desenvolva o hábito de anotar de forma precisa o que você pretende fazer. Essa atitude efetiva deverá ser pessoal, envolvendo apenas você. Deverá ser prática, algo que você possa realmente fazer. E verificável, com um prazo final para ser realizada, testada. Toda aplicação deve envolver tanto o seu relacionamento com Deus ou com os outros, quanto o seu próprio caráter. Antes de ler o próximo capítulo, passe algum tempo pensando sobre esta questão. O que Deus já lhe pediu por meio da palavra que você ainda não começou a fazer? Então escreva algumas medidas práticas que o ajudarão a executar aquilo que você identificou. O que Deus já lhe pediu por meio da palavra que você ainda não conseguiu começar a fazer. Você pode, por exemplo, pedir a um amigo que não o deixe vacilar.
Assim disse D.L. Moody: a Bíblia não nos foi concedida para aumentar nosso conhecimento, mas para mudar nossa vida. Uau! A Bíblia não nos... E essa é a última frase do capítulo. A Bíblia não nos foi concedida para aumentar nosso conhecimento, mas para mudar nossa vida. E assim findamos o capítulo 24, descobrindo que a Bíblia não é só para ser lida, mas é para ser meditada, pensada, escrita, raciocinada e transformada em prática. A Bíblia não nos foi concedida para aumentar nosso conhecimento, mas para mudar nossa vida. Então pensemos um pouco sobre o propósito de vida de hoje, dia 24. O tema para reflexão é: a verdade me transforma. O versículo para memorizar é o seguinte: se vocês permanecerem em minha palavra, serão realmente meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. João 8, 31, 32. A pergunta do autor para meditarmos até amanhã é: o que Deus já me disse em sua palavra que ainda não comecei a fazer? O que Deus já te disse na palavra dele que você ainda não começou a fazer? É pegado, mas é o tempo da transformação. Por isso, o capítulo chama Transformado pela Verdade. Pai querido, em nome de Jesus, nós estamos encerrando esse capítulo 24 com a alegria de termos aprendido como estudar, como meditar, a importância da verdade e como crer cegamente na tua palavra. E ponto final. Queremos que o Senhor nos capacite para isso. Espírito Santo, nos ajude a crer nisso. Nos ajude a crer na tua palavra. Nos ajude a praticar a tua palavra. Porque a tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, como diz o Salmo 119 e 105. Por isso nós oramos que nessa jornada nós saiamos transformados pela verdade, pela tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.